Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao canal Professor Marcelo, com vocês, dessa vez gravando e comentando as questões de geometria plana da ESA dos últimos 10 anos. Né? Foram 9 questões nesses últimos 10 anos. Eu vou separar isso em 3 vídeos. O primeiro vídeo com as 4 primeiras questões mais antigas, o segundo vídeo com outras 4 mais recentes e um terceiro vídeo com a questão mais difícil de geometria plana que já teve nesses últimos 10 anos. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos que estão aí se preparando para prestar esse concurso da ESA. Então vamos lá. No ano de 2011, né, a ESA propôs a seguinte questão. Em um terreno de forma triangular, né, triângulo aparece bastante nos exames da ESA, tem frentes de 20 metros e 40 metros, em ruas que formam entre si ângulo de 60 graus. Então, a ESA tem uma característica que é não fornecer nenhuma informação gráfica na prova, né? Então ela não vem um desenho da situação. Então é bom que o candidato se acostume a rascunhar essas situações. Isso ajuda na visualização, isso ajuda na resolução, a traçar a estratégia por onde começar e até enxergar, né, os caminhos por onde a gente pode percorrer. Então, vamos fazer um rascunho dessa situação que ele deu. Ele diz que forma um triângulo, né, um terreno é triangular. Então vamos fazer um pequeno rascunho aqui de um triângulo. Então ele diz que o terreno é triangular, é um rascunho, né? Então ele não precisa ser perfeito. E que neste triângulo, né, eu tenho um lado que mede 20 metros, um lado que mede 40 metros, e formam entre si um ângulo de 60 graus. Ops! E formam entre si um ângulo de 60 graus. O aplicativo aqui está meio maluco. Beleza. Ele dá uma informação complementar, né? Admitindo-se que raiz de 3 é igual a 1,7. Vamos guardar essa informação. Geralmente esse tipo de informação a gente usa lá no final para chegar à resposta que ele dá como alternativa, né? E ele pergunta o quê? Qual é o comando? Qual é a instrução? O que ele quer que você responda, né? Então, a medida do perímetro do terreno. É isso que ele quer. Então ele quer a soma de todos os lados, não é isso? Então beleza. Então vamos lá, pessoal. A situação é, eu tenho um triângulo qualquer, onde eu sei as dimensões de 2 lados, sei o ângulo formado entre esses 2 lados, preciso saber o ângulo oposto, o ângulo não, o lado, a medida do lado oposto ao ângulo que eu tenho, aqui de 60 graus, para que eu possa calcular o perímetro. Então, tenho 2 lados, o ângulo entre esses lados, quero saber o ângulo oposto, é uma aplicação direta da lei dos cossenos. Então vamos lá, professor, não me recordo da lei dos cossenos.
Então é assim, ó. A lei dos cossenos diz o seguinte, que um lado qualquer deste triângulo, então vamos usar o lado que a gente quer, né? Então esse lado x que eu quero saber elevado ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, o x ao quadrado vai ser igual ao 20 ao quadrado, que é um lado, mais o 40 ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, menos 2 vezes o 20 vezes o 40, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado inicial aqui, né? Então, o nosso ângulo aqui é de 60 graus. Vamos lá. Cosseno de 60 graus, a gente sabe que é meio, né? Então, vou fazer uma substituição e vou resolvendo essas potências pelo meio. Então, x ao quadrado, que é o lado que eu quero descobrir para poder fazer o perímetro, é igual a 20 ao quadrado. 20 vezes 20, 400, né? Elevo 2 ao quadrado e coloco 2 zeros depois. 40 ao quadrado é 1.600. 4 ao quadrado é 16. Coloco 2 zeros depois. Menos 2 vezes 20 vezes 40. 2 vezes 20 é 40. 40 vezes 40 é 1.600. 1.600. Não se anime em querer cortar esse 1.600 com esse, eliminá-los, porque ainda falta multiplicar esse 1.600 por cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, a gente sabe, né? A gente precisa se apropriar disso, que é meio. Então, beleza, temos aqui meio. Vou desligar o celular que tocou na hora imprópria. Então, mas vamos lá. Fazendo as operações, né? Eu tenho o quê? Que esse x ao quadrado, né, esse lado que eu procuro, se eu elevar ao quadrado, vai ser igual a 400 mais 1.600. Isso aqui eu já posso somar. Eu tenho a multiplicação lá, mas já posso somar isso aqui. Isso vai dar 2.000 menos 1.600 multiplicado por meio é 800, né? Basta a gente lembrar que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então esse número, esse lado ao quadrado, né, o lado que eu quero saber elevado ao quadrado, vai ser igual a 1.200, beleza? Vamos subir um pouquinho aqui, para a gente continuar a nossa operação. Então vamos lá, ó. O x que eu procuro, um número que é elevado ao quadrado é 1.200. Poderia ser um número positivo ou um número negativo. Só que como a gente está tratando de comprimento, lado, não faz sentido negativo, né? Então esse x que eu estou procurando, ele vai ser a raiz quadrada de
1.200. Então olha aqui, ó, garotada. Olha, pessoal. Raiz quadrada de 1.200 eu posso entender como a raiz quadrada de 400 vezes 3. Por que esse raciocínio? Porque 400 tem raiz quadrada exata, certo? Então, a raiz quadrada de 400, vamos escrever aqui embaixo, a raiz quadrada de 400 é 20. E sobraria dentro do radical somente o 3. Bom, beleza, aqui que entra a nossa informação que nós deixamos guardadinho lá em cima. Ó. Ele diz que, admitindo-se que a raiz de 3 é 1,7, a gente vai fazer uma substituição. Então eu tenho o que aqui? 20 vezes 1,7. Tranquilo. Então, ó, como é que a gente faz essa conta de maneira bem rápida, né? Vou fazer em azul aqui embaixo. Eu vou pensar nesse 1,7, desculpa, né? Já estou adiantando aqui, como 17 sobre 10, certo? 17 sobre 10. O 10 e o 20 eu simplifico e aqui sobra 2. Então 2 vezes 17 é 34. Então pronto. Para a gente resolver, né, responder a nossa questão, ele pediu o perímetro. Então o perímetro é a soma dos lados. Então a gente tinha um lado que valia 20, mais um lado que mede 40, mais esse que nós acabamos de calcular como 34. Então, se eu fizer 20 mais 40, 60, mais 34, 94. E se não me falha a memória, a alternativa A. Então, beleza, aqui, ó, alternativa A. Tranquilo? Então, um exercício, né, uma questão fácil. Bastava a gente dominar a lei dos cossenos, né, fundamental para responder, e o conceito de perímetro, né, que é a soma de todos os lados de uma figura plana. E a técnicazinha da substituição, já que ele deu o valor determinado. Beleza? Vamos à próxima questão, questão do ano de 2014. Então, no ano 2012, 2013, a ESA simplesmente não apresentou nenhuma questão direto de geometria plana. Então vamos lá, no ano de 2014, a ESA apresentou 3 questões, né, de geometria plana. E uma delas era essa daqui, ó. Um hexágono regular. Então aqui a gente já precisa ir relembrando das figuras planas, né? Então, um hexágono. Hexágono é a figura que tem 6 lados, o polígono de 6 lados. Um polígono é regular quando? Quando todos os seus lados, né, têm a mesma medida. Então, um polígono de 6 lados, onde todos os lados têm a mesma medida. Está inscrito. Então, ó, o termo inscrito quer dizer que ele está dentro, né? Então eu tenho um hexágono regular que está dentro de uma circunferência. Mas de que maneira?
todos os seus vértices pertencem à circunferência. Não é? Uma circunferência de diâmetro 4 centímetros. E ele pergunta o perímetro do hexágono. E dá ali uma série de alternativas. 4, 8, 24, 6, 12. Né? Óbvio que em centímetros. Então vamos lá, garotada. Mesma coisa. Precisamos raciocinar com desenho, embora seja uma questão relativamente simples. Então vamos fazer aqui um rascunho do hexágono. Então o hexágono é uma figura geométrica que tem seis lados. Esse aqui é um hexágono meio sofrendo do mal de Parkinson, né? E ele está inscrito, então quer dizer, eu tenho uma circunferência, e esses vértices, né, os vértices desta o vértice é só o ponto aqui, né, onde encontra os dois lados. Eles fazem parte da circunferência. Então, ó, um polígono de 6 lados regular, né, esse traço aqui devia encontrar certinho aqui, né, se fosse desenhado perfeitamente. Bem no centro, né? De maneira que, ligando um vértice ao outro oposto, eu tenho o diâmetro da circunferência onde ele está inscrito. Então ele já me disse que o diâmetro da circunferência é 4 centímetros. Beleza? Então, por consequência, o raio é de 2 centímetros. Bom, duas informações que nós já temos de saída. O hexágono regular, esse ângulo central, né, o hexágono regular, eu posso dividi-lo, como eu dividi aqui, ó, em 6 triângulos. 6 triângulos iguais. Agora vamos lembrar o seguinte. O ângulo que de uma circunferência, né, uma volta inteira, tem 360 graus. Se eu divido isso daqui, né, já que os lados são iguais, esses ângulos centrais aqui, eles também são iguais. Então, se a circunferência inteira tem 360, um desses ângulos tem 60 graus. Certo? Bom, como esse lado aqui desse triângulo é um raio, esse outro lado aqui é um raio, isso, a princípio, também se classifica, né? O triângulo equilátero é um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. Então esses dois ângulos aqui são iguais, têm a mesma medida, esses dois. Eu já tenho 60, falta 120 para completar a soma dos ângulos internos de um triângulo. 120 dividido por 2 dá 60. Então, ó, para quem não sabia, né? Esses triângulos aqui são triângulos equiláteros. Ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Se o raio é 2, o lado também é 2. É 2 e não 20, né? É 2. Então, o lado do hexágono aqui, ó, é 2.
Então o perímetro, que é o que ele quer saber, é 2 vezes, eu tenho 6 lados, né? 2 vezes 6 igual a 12 centímetros, né? O perímetro dessa figura, 6 centímetros, 6 lados vezes 2 centímetros, 12 centímetros. Beleza? Então era uma questão basicamente direta, né? Óbvio que quando a gente está indo para a prova, a gente já está com essas informações todas dominadas, né? Que o hexágono, guarda isso, o hexágono regular, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Né? Então, se ele está inscrito numa circunferência, o raio da circunferência é o lado desse hexágono. Beleza? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta era a alternativa E. Vamos lá. O segundo exercício, a segunda questão apresentada nessa mesma prova de 2014, falava o quê? Falava que perguntava, né, qual a área de uma, área, já puxa nos arquivos aí da memória, como se calcula as áreas de uma circunferência inscrita. Ele está falando a área de uma circunferência que está dentro de um triângulo, tangenciando os lados, né, desse triângulo, cuja área deste triângulo, então a área do triângulo, vamos marcar aqui verde, né? A área do triângulo é 12 raiz de 5 metros quadrados, e cujas medidas dos lados em metros são 7, 8 e 9. Então ele quer saber a área da circunferência. Então vamos fazer aqui um desenhinho, né? Eu tenho uma circunferência, vamos apagar essa aqui, que a caneta não é a mais adequada. Então eu tenho aqui uma circunferência. E vou fazer a mão livre aqui. E nessa circunferência, tenho circunscrito um triângulo. Tá mais ou menos aqui, mas vamos lá. Eu vou achar um aplicativo melhor ainda para fazer esse tipo de rascunho de forma rápida. Então, ó, nessa situação onde eu tenho uma circunferência inscrita num triângulo, essa circunferência ela tangencia esse triângulo esse triângulo dos 3 lados. Bom, a gente sabe o seguinte. Como tangencia em um único ponto, né? O raio que vai, o raio sempre vai do centro até esse ponto de tangência, ele forma com esse lado, com essa reta, né? Que é o lado do triângulo, um ângulo de 90 graus. Ele é perpendicular. Então aqui, no nosso desenho, esses 3 raios formam um ângulo de 90 graus com os lados, são perpendiculares. Agora é interessante também a gente observar que é o seguinte, se eu ligar o vértice dos triângulos ao raio da circunferência,
eu divido esse triângulo maior em 3 triângulos menores, certo? Tá horrível o desenho, pessoal, mas tudo bem, vamos seguir no raciocínio. Então vamos olhar aqui. Eu dividi isso aqui em 3 triângulos. Vou chamar esse aqui de triângulo 1. Vou chamar esse aqui de triângulo 2. E vou chamar esse aqui de triângulo 3. Então, esse triângulo maior... Então, ó, a área do triângulo maior, ó, essa área total, é a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2 mais a área do triângulo 3. Certo? E como é que eu calculo a área de um triângulo? A gente sabe que a área do triângulo, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Então olha o seguinte, ele não falou que os lados desse triângulo grande medem 7, 8 e 9? Então, sem prejuízo nenhum, independente do rascunho, eu tenho um lado aqui que mede 7, um lado que mede 8 e um lado que mede 9. Tranquilo? E a altura desse triângulo, desse menor que eu dividi, é o raio da circunferência que eu quero, certo? Então eu posso escrever a área de cada um desses pequenos triângulos. Vamos subir um pouquinho aqui. Então vamos lá, ó. A área do triângulo 1 é a base dele. Quem eu chamei de triângulo 1? Esse que está aqui. Então a base dele é 8. A base é 8. Base vezes altura dividido por 2. Não vou simplificar por enquanto. Vocês já vão entender o porquê. Então posso repetir isso para a área do triângulo 2. O triângulo 2 foi esse aqui que eu chamei de triângulo 2. Então a base dele é 7. 7 vezes a altura, que é o raio, dividido por 2. E a área do terceiro triângulo, é esse aqui, né? A base é 9, a altura é o raio. Então 9 vezes o raio, que é a altura, dividido por 2. Bom, então eu sei que somando esses 3 triângulos menores, eu tenho a área do triângulo maior. O triângulo maior, no exercício, ele diz que valia 12 raiz de 5. Então vamos lá, ó. Podemos escrever aqui, ó. 8R. Como é todos eles sobre 2, eu vou escrever no final. Mais 7R e mais 9R dividido por 2. Isso daqui é igual a 15 raiz de 12 raiz de 5. Troquei aqui. É 12 raiz de 5. Então a gente só precisa resolver isso daqui. 8 com 7, 15. Com 9, 24. Então, ó, 24R é igual. Esse 2 que está aqui, eu vou levar para lá multiplicando. Então, 2
vezes 12 é 24. 24 raiz de 5. Então, por comparação, né, é só bater o olho aqui e eu vou perceber que o R é igual a raiz de 5. Certo? Acabou o meu problema? Não. Por que não acabou o meu problema? Ora, porque ele perguntou a área da circunferência. Então, ó, a área da circunferência, como eu digo para a criançadinha do fundamental, quando eu dou aula, estou começando a ensinar para eles gravarem, é o francês. Quem é o francês? É o Pierre. E é o francês quadrado, não é? É o francês antiquado. Então, Pierre ao quadrado. Então, a área dessa circunferência inscrita, né? É π. O raio é raiz de 5 ao quadrado. Esse quadrado com essa raiz quadrada vão se anular, né? De maneira que a área da circunferência que eu estou procurando é 5 vezes π. Ok? Então, 5 vezes π. A alternativa correta seria a alternativa A. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Comenta aí alguma dificuldade, alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter prazer em responder para vocês sobre elas. E a última questão dessa primeira parte, né? Também do ano de 2014, outra questão tratando de triângulo, dessa vez um triângulo retângulo, né? Então, a questão diz o seguinte: em um triângulo retângulo, então a gente já busca lá nos alfarrábios mentais, né? Nas anotações mentais, que um triângulo retângulo tem aquele ângulo maroto de 90 graus, esperto, né? Ele tem lados 9 metros, 12 metros e 15 metros. Bom, aqui a gente já percebe que é um múltiplo do triângulo pitagórico lá, né? O primeiro 3, 4 e 5, né? Então, talvez a gente não precise simplificar nem nada aqui, dependendo do que ele perguntar, mas isso aqui é algo que a gente tem que desenvolver, que é perceber quando um triângulo que está sendo apresentado é múltiplo desses triângulos pitagóricos, porque facilita bastante, né? Então ele diz que em um triângulo retângulo, de lados 9, 12 e 15, a altura relativa ao lado maior será. Bom, então a gente não vai precisar simplificar nada aqui. Então, ó, isso é uma questão que é direta das relações métricas, né? Então vamos desenhar um rascunho aqui de triângulo retângulo. Vou desenhar ele com a hipotenusa virada para baixo, porque é como a gente apresenta esse desenho quando a gente estuda as relações métricas num triângulo retângulo, né? Então, a relação métrica principal do triângulo retângulo, a gente sabe que é o Teorema de Pitágoras, mas existem outras, né? Então, eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, eu vou chamar isso aqui de A, que é a hipotenusa, esse cateto de B, esse cateto de C. A gente tem a altura relativa à hipotenusa, que a gente vai chamar de H. Então, existem várias relações métricas que relacionam os lados, a altura e as projeções, que eu vou marcar aqui em verde, né? Vou chamar esse pedacinho aqui de M,
esse pedaço de N. Né? Então, ó, essas relações a gente precisa acabar memorizando com o uso. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho todos os lados e quero saber a altura. Então, ó, existe uma relação, uma das relações métricas do triângulo retângulo relaciona essa altura relativa, com os três lados do triângulo. E essa relação diz o seguinte: a altura relativa à hipotenusa vezes a hipotenusa, que aqui eu chamei de A, é igual ao produto dos catetos. Então vai ser igual ao B vezes o C, que eu coloquei aqui. Tranquilo? Então eu só preciso fazer uma substituição. A nossa hipotenusa aqui mede 15, né? Então ele falou lá que media 15, 12 e 9. É? Então 9, 12 e 15. Ó, 9, 12 e 15. Então é só fazer a substituição aqui, ó. O A é 15. Então eu tenho 15 vezes H, que é a altura, é igual a 9 vezes 12. Eu não vou fazer a multiplicação aqui agora, porque é mais fácil a gente simplificar aqui, ó. Então, a altura que eu estou querendo é igual a 9 vezes 12 dividido por 15. Então, ó, o 9 e o 15 são múltiplos de 3. Então, se eu dividir por 3, 9 dividido por 3 vai dar 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Certo? Então eu tenho aqui, por enquanto, que o H é 3 vezes 12. 36 dividido por 5. Então, para facilitar, ó, rapidinho mentalmente, se eu pegar o 5 e multiplicar por 2, pegar o 36 e multiplicar por 2, isso vai ficar 72 dividido por 10, que é 7,2. Portanto, isso é a nossa resposta. Então, essa nossa resposta é a alternativa. É a alternativa A. É a alternativa A. Beleza, pessoal? Aguardo vocês na segunda parte desse vídeo. Mas se você não é inscrito no canal, gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação de outros vídeos. Compartilhe com seus amigos, convide-os a estudar com vocês. E qualquer dúvida, nós estamos juntos aqui. Deixa suas dúvidas no comentário que eu vou ter aquele prazer em responder e ajudar vocês. Beleza, pessoal? Até mais. Beijo no coração de todos.